Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Destro, estamos hoje com mais um MEI, Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba. E hoje eu estou com uma pessoa muito importante aqui, que é a Vanessa Marques. Ela é gestora de RH e aqui em Indaiatuba ela abriu uma franquia. E essa franquia, ela está trazendo grandes novidades para as pessoas em relação a você descobrir qual é o seu tipo de talento ou carreira que você pode seguir. Olá, Van, tudo bem? Oi, tudo bem, Priscila? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder bater esse papo aqui com você. Muito obrigada, Van. Van, conta um pouquinho para mim o que é ser uma gestora de RH, qual que é essa parte da gestão de RH, Sim. um pouquinho do que você já trabalhou, conta pra gente. Tá, vou resumir aqui, né, um pouquinho da minha trajetória. Então, eu sempre, na minha primeira escolha ali profissional, quando eu era mais jovem, eu escolhi para fazer administração, porque eu gostava desse ambiente de escritório, né? Então, assim, sempre que eu ia fazer uma brincadeira, eu me via ali trabalhando com papéis, né? Naquela época existia a máquina de escrever, então eu, né, fazia algumas coisas assim. Então, eu acabei escolhendo por essa área. Dentro da administração, eu me encontrei no recursos humanos, porque foi um dos primeiros estágios que eu fiz. E já de cara eu me encontrei ali, né? Então, o que faz um gestor de recursos humanos, né? É uma pessoa que ela vai desenvolver aqueles funcionários, né? Aqueles colaboradores. Ela vai pensar em como trazer os melhores programas, os melhores serviços para que aquelas pessoas possam se desenvolver, crescer nas suas carreiras e assim por diante, né? Bacana. E assim, nesse mundo corporativo que você já trabalhou, conta um pouquinho para mim, assim, da primeira experiência que você teve. Bom, dentro da área de recursos humanos, a mais desafiadora, assim, geralmente no processo de seleção, né? Porque você, de alguma forma, você está fazendo um julgamento ali daquela pessoa, né? Então, você precisa ter muita base, muita sensibilidade, assim, para conseguir extrair o melhor dela naquela entrevista. Tirar o nervosismo, né? Fazer com que aquela pessoa se desenvolva. E foi aí, executando esse tipo de trabalho, que eu descobri o meu talento. Olha. Né? Em que eu aflorei aquilo que eu enxerguei que era o que eu tinha para contribuir, né? De forma como trabalho. Então, pegar uma pessoa e desenvolvê-la e conseguir extrair o melhor dela para que ela possa fazer também o seu melhor, né? Então, esse foi o maior encantamento, assim, que eu tive com o RH, né? Que bacana. Eu falo assim, igual a gente estava conversando, nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar aqui, né? Eu, particularmente, a Priscila, já passei em vários estágios de carreira, digamos assim. Eu comecei muito nova a trabalhar. Tá? Eu falo bem a realidade. Eu comecei muito nova até por causa de família. Então, assim, a família já trabalhava, então eu comecei a trabalhar também junto com meus familiares e tal. Então, assim, eu via na minha cabeça da seguinte forma, que querendo ou não, é algo que a sociedade traz para nós. Não sei se você vai concordar comigo em relação a isso. Na minha família, como eu era muito novinha, e eu via meus pais trabalhando, eu via minha irmã saindo para trabalhar, eu via minha tia, não sei o que, eu via aquela correria, e eu ouvia dentro da minha própria casa a seguinte palavra. Você que não comece a trabalhar cedo, ou você que não seja alguém na vida, ou tenha uma formação e tal, que você vai se perder na vida. Então, assim, em relação a isso também, eu criei dentro de mim um psicológico que era o seguinte, eu ouvia que você tem que trabalhar para pagar contas. Você tem que trabalhar para pagar contas. E naquele robozinho ficava na minha cabeça. Eu com meus 8, 7 anos de idade. Então, assim, você grava aquilo. O seu emocional, o seu psicológico grava aquilo que foi falado. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu falo para você, esse trabalhar muito cedo, eu criei experiência em diversas áreas. Só que, até certo tempo atrás, eu não tinha descoberto qual que era a minha área ainda. Então, eu fiquei pulando de galho em galho, pulando. Era 3 meses em um emprego, era 6 meses no outro, era 8 meses em um, era 1 ano no outro. Então, assim, querendo ou não, eu sujei a minha carteira, porque as pessoas falam, até o RH, igual a gente estava conversando, observa isso. Eu sujei a minha carteira de ficar pulando em galho, mas é porque eu estava insatisfeita. Não é porque, tipo, em relação a... eu nunca fui demitida, graças a Deus. Muito pelo contrário, quando eu pedi a demissão, as pessoas com quem eu trabalhava queriam que eu ficasse. Me ofereceram até
Não, fica, eu te pago a mais. Não, a questão não é o financeiro. É que eu não estou me adaptando a esta área. Eu não estou contente, não estou feliz. Não é o que eu quero pra mim. Então, assim, nesta questão, principalmente da parte do RH, de ficar pulando de galho em galho, né? Porque eu sei que acaba acontecendo. Como que você, ou como que a parte da gestão de RH observa quando a pessoa vai com um currículo pra você? Bom, falando um pouquinho do porquê que a gente tem, que você falou dos padrões, né? A gente tem muito vinculado a nós a questão do padrão meio que de sobrevivência, né? Porque a gente vive num país que durante muitos anos viveu crise econômica muito profunda. Então, eu me lembro de criança, né? Eu tenho essa lembrança ali nos anos 80, do meu pai e da minha mãe fazerem o supermercado de manhã, e assim, um rancho grande, porque à tarde o preço mudava. Então, era uma sensação de instabilidade. Então, o que as nossas famílias queriam? Você precisa ir trabalhar, você precisa se formar, você precisa ter segurança e estabilidade para você conseguir prosperar, né? Só que isso gera na gente um gatilho de sobrevivência. Então, às vezes, você entra num emprego, por causa desse instinto de sobrevivência, não, eu preciso estar empregado, né? Mas você não dá conta da rotina, você começa a se frustrar com a atividade, você começa a não ver mais sentido naquele trabalho. Aí você vai para outro, e vai para outro. E você não para se olhar, né? Você não para conhecer os seus talentos, você não para saber quem sou eu, né? Então, esse movimento, a vida meio que nos engole. A gente sai, né, fazendo um monte de coisa sem muito planejamento, sem muita atenção, sem muita reflexão. Sim. Então, tudo isso influencia na hora de você ter essa trajetória aí do pinga-pinga, né, do pula-pula. Como gestão de RH dentro de empresas, o que eu observava? Que isso é, sim, uma coisa ruim. Por quê? Porque para a empresa contratar alguém é um custo. Então, quando você faz uma seleção, o que o recrutador ali vai estar observando? Como que foi a sua trajetória? Qual é o seu perfil? Que tipo de pessoa você é? Naquela horinha ali de conversa. Ele precisa tirar um raio-x seu ali naquele momento. É uma fotografia, né? E aí, com isso, se você tem essa mancha, né, na carteira, fica um pouco mais difícil de você conseguir algum emprego. Aí a gente está falando de emprego, né, por causa disso, né? Porém, se você for para o empreendedorismo, isso já é uma característica super benéfica. Sim. Porque essa inquietação, né, é o que trouxe muito conhecimento. Exatamente. Né? Eu falo para você, eu tenho conhecimento de bagagem. Se você me perguntar, eu tenho conhecimento de várias áreas. Sim, exatamente. Sabe aquela coisa de tipo assim, o que você quer ser quando criança? Então, assim, voltando um pouco também na questão familiar, eu ouvia muito assim as pessoas falando, você tem que ser uma advogada. Nossa, você tem que... essa área da advocacia tá em alta, porque existe as altas do mercado. Hoje em dia, mídias sociais é uma das coisas que está em alta master. Então, assim, você tem que ser uma advogada. Você tem que... Terminou a escola, você trate de fazer uma faculdade. E foi, infelizmente, o que eu fiz, mas depois eu falo por que do infelizmente. Então, assim... eu queria ser arqueóloga, eu já quis ser veterinária, já quis entrar na área da saúde. Sim. Então, assim, eu já passei de vários estágios da minha vida que aconteceram mesmo. Então, eu fui de vendas para auxiliar de dentista, para comercial, já trabalhei em multinacional, já trabalhei em telecomunicação, já trabalhei em empresas de N motivos, de N ramos, digamos assim, que quando eu encontrei a parte da publicidade e propaganda, aí eu falei, caramba, é o que eu quero. Mas por que eu quero a publicidade e propaganda? Todo mundo pensa que é para fazer post. Todo mundo pensa que é para fazer arte e criação. Não, dentro da área da publicidade e propaganda, existem mais de 12, 13, 14 tipos de funções ou áreas que você pode estar fazendo atuação. Sim. E eu gostava da parte mais chata. Eu falo para você, sabe por quê? Quando você vai na escola e tem um grupo que vai fazer uma apresentação de trabalho, tem aquele que vai falar, que faz parte da oratória, tem o que vai ficar só
com as pesquisas. Sim. Tem a parte que vai ficar com as imagens, os vídeos e montar a apresentação. Sim. Eu era a parte que gostava de fazer a estrutura do trabalho. Você juntava Que juntava tudo. Eu era a sim. parte chata do trabalho. De fazer a BNT, de fazer o Sim. planejamento, de fazer a pesquisa, de fazer a capa, capa e sumário. Por quê? Dentro da publicidade e propaganda, isso é o planejamento e marketing. Isso é mais a parte do planejamento. Sim. Então, assim, eu saí de toda essa área de arqueologia, de advocacia, disso, e falei, caramba, conheci publicidade e propaganda. Fiz a faculdade de publicidade e propaganda. Conheci a área de publicidade e propaganda e o que vinha atrás. Sim. Então, assim, nessa bagagem que a gente acompanha de história de vida dentro do empreendedorismo ou dentro de um CLT ou dentro de uma carteira de trabalho, digamos assim, eu saí do meu último emprego há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás eu saí do meu último emprego e o meu antigo chefe, ele virou pra mim e falou assim, pô, Priscila, minha chefe, né? Ela virou pra mim e falou assim, quando eu contratei você, foi porque eu ouvi você falando que eu trabalhei numa recrutadora de seleção. Ela falou assim, quando você falou assim pro seu chefe, eu resolvo, que tava tendo um grande problema e tal, foi na hora que eu falei, eu preciso ter essa menina no meu time. E eu resolvi o problema que eles precisavam, era um problema bem grande, numa obra no aeroporto de Guarulhos. E quando ela ouviu eu falando essa frase pra ele, eu estava aqui em Indaiatuba, eles estavam em São Paulo, e eu peguei e falei assim, tá, eu resolvo. Eu nem sabia como, mas eu falei, eu assumi a responsabilidade pra mim, eu falei, eu resolvo. Sim. E ela falou assim pra mim, quando você falou esta frase, eu falei, eu preciso contratar essa menina. Porque ela falou que ela estava num momento de evolução da empresa dela e ela precisava de alguém desse perfil com atitude. Sim. E aí eu decidi e falei assim, caramba, mas o que eu tava fazendo com ele, querendo ou não, de uma certa forma, era um emprego, assim, que não era ruim financeiramente. Se você for pensar 3 anos atrás, quanto que era o salário mínimo pra quanto que tá agora. Sim. E era jovenzinha e tal, não sei o quê. Então, tranquilo, tava né? tranquilo. Então, assim, quando eu saí do meu penúltimo emprego e ela me contratou, ela falou assim, na verdade eu fui levada. Eu fui levada, eu fui induzida. Ela falou assim, Priscila, me decidi com essa sua frase e agora você tá falando pra mim que você não quer mais. Por que você mudou de ideia? O que fez você mudar de ideia, essa chave? E eu peguei e falei assim pra ela, é porque eu não estou contente há 11 anos de trabalho, há 11 anos de trabalho em CLT. Eu não estou contente em nenhuma destas áreas. E eu vi que a minha capacidade não é para ser um empregado. Sim. É para ser um empregador. Eu quero ser uma empresária. Sim. Eu falei para ela, eu quero ter a minha empresa. Então, para mim ter essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade, eu preciso me desligar de tudo, começar a pensar na minha empresa, em mim e como eu vou fazer. E foi onde eu me afastei do CLT. Então, eu quero falar com a Vanessa. Sim. Van, quando você se afastou do CLT, quando você teve essa virada de chave, que você falou assim, eu ajudo as pessoas, só que agora eu quero ajudar de uma outra forma. Sim, é exatamente isso, Priscila. Foi assim, eu tinha a carreira de ouro, assim. Nossa, meus pais estavam orgulhosíssimos, sabe? Então, eu vinha me desenvolvendo, eu já tinha cargo de gestão numa multinacional, eu fazia viagens internacionais pela empresa, eu fiz um treinamento em Paris. Então, assim, aos olhos, né? Nossa, tá, eu ganhava bônus, né? Então, assim, tudo certo, né? Só que lá dentro de mim começaram a acontecer alguns conflitos, principalmente com relação a valores, né? Então, os meus valores, conforme eu fui crescendo na empresa e participando das estratégias de gestão, de decisão, aquilo foi me afastando, eu fui me desconectando. Porque eu não achava, eu não concordava com a forma de desenvolver as pessoas, como se as pessoas fossem só números, ou como se as pessoas não pudessem ser desenvolvidas, como se elas fossem descartáveis, né? Ah, errou aqui, beleza, então bota outro. Eu achava, isso me incomodava, começou a me incomodar. Então, em 2012, eu fiz uma formação em coaching, e o coaching me trouxe muitas ferramentas de desenvolvimento. Então, eu falo assim, que eu me virei do avesso,
E eu descobri que o meu avesso era o meu lado certo, né? Na verdade, eu me reencontrei. E nisso, como tem que ser, e que bom que eu tive esse insight, eu fiz um planejamento, né? Então, eu continuei trabalhando na empresa, mas por 6 meses eu comecei a fazer trabalhos paralelos como coaching. Fui me organizando financeiramente para que eu pudesse, então, abrir a minha empresa de desenvolvimento e poder ajudar as pessoas da forma que eu entendia que elas podiam ser ajudadas. E aí, sem nenhum corporativo mandando, né? Sem nada. Você fazendo o teu horário. Eu fazendo o meu horário. E na época, até isso nem era uma coisa que me incomodava. Assim, não era algo que era o principal ponto. Mas era eu poder olhar para aquela pessoa e realmente pegar na mão dela e ajudá-la, né? Então, na cidade que eu morava na época, que era em Minas Gerais, é uma cidade pequena, mas com forte empresas multinacionais lá. Eles têm um polo industrial bem, bem bacana. Então, eu já era conhecida na cidade, então eu consegui dar esse salto, né? E eu virei essa chave e disse, não, agora eu vou empreender, eu vou desenvolver as pessoas da forma que eu acho melhor. E deu super certo. Então, de 2013 a 2018, eu trabalhei integralmente, super tranquila, né? Vivendo, assim, uma vida bem, bem bacana nesse sentido. Aí, em 2018, eu fiquei grávida em 2017, 2018 eu tive o meu filhinho. Eu falo assim que é o clichê da mulher, né? Fica grávida, eu vou parar de trabalhar. Vou dar Você dá aquela pausa, naquela descansada. Vou dar uma pausa na carreira. Eu fui mãe um pouco mais velha, né? Então, eu já tinha 36 anos. E aí, eu disse, não, eu vou curtir o meu bebezinho. Pelo menos meu bebezinho, né? Então, o primeiro ano do Augusto estava combinado com o meu companheiro da época, que é o pai do Augusto, que que eu ia fazer essa pausa. Só que quando o Augusto tinha 6 meses, o meu ex-marido foi demitido. Ai. E aí a gente se viu ali naquela situação, né? Eu na pausa, com um bebezinho de 6 meses, ele, né, sem o emprego. Fizemos a nossa reconfiguração financeira. Não, dá pra gente aguentar aí 7, 8 meses, vamos buscar algo legal, não precisa sair, né, pegando qualquer coisa, né? Aí eu me movimentei para cá, ele se movimentou para lá, até que ele conseguiu um emprego aqui em São Caetano, na região ali do ABC, em São Paulo. Só que ele trabalha com vendas e ele ia cobrir o interior de São Paulo. Então, a gente escolheu Indaiatuba. Já era uma cidade que nós conhecíamos, então a gente gosta muito daqui, da qualidade de vida, é próximo de grandes centros, Campinas, São Paulo. 1h20 você está em São Paulo. Tranquilo, aeroporto, para ir visitar a família, Tudo. porque a nossa família é de fora, então estava tudo certo. Viemos mais ou menos meados de 2019. Aí até consegui escolinha para o Augusto, né? Aquele perrengue de adaptação. Eu falei, 2020 é meu. Eu sei o que aconteceu em 2020. Aí vocês me contam, né? Como é que foi 2020 aí para vocês, né? Para mim foi aquela puxada de freio, né? Assim, em 2020, graças a Deus financeiramente, para meu marido que acabou ficando ali como o provedor único da casa, foi tudo bem. Mas eu me vi travada, né? Porque eu disse, bom, agora já passou 1 ano da pausa do meu bebezinho e eu já estava com aquela vontade de trabalhar. E eu disse, bom, se eu não posso trabalhar, eu posso estudar. Pelo menos eu posso fazer uma formação, né? Fazer alguma coisa. Então, eu fui buscar um curso e eu resgatei um desejo antigo lá quando eu fui fazer as minhas escolhas profissionais, que era da área da educação. Assim, eu sempre gostei desenvolvimento. Eu acabei indo para essa área, né? Então, eu fui fazer psicopedagogia. Olha que interessante. E esse curso, ele me abriu um horizonte, porque a gente pensa assim que o psicopedagogo, ele trata só ali das dificuldades de aprendizagem de um aluno na escola, né? Sim. A gente tem essa visão, assim, pensa em psicopedagogo, você pensa num professor, que vai ajudar ali nas dificuldades de aprendizagem de algum estudante. Mas não, psicopedagogo, ele é muito maior, né? É amplo, assim, né? É muito mais amplo. E existe a psicopedagogia empresarial. Então, eu juntei a minha expertise corporativa com agora o conhecimento de aprendizagem, sobre educação. Então, com isso,
eu consigo desenvolver o meu trabalho hoje com muito mais potência. Então, eu peguei um período em que eu estava parada para me desenvolver de alguma forma, né? Então, a chavinha do empreendedor, ele, mesmo quando a vida te trava, a gente não fica parado, né? A gente sempre tá com essa ânsia de se movimentar. Então, a gente faz o verdadeiro do limão uma limonada. Uma limonada, né? Exatamente. E eu falo pra você, querendo ou não, tá? Van, na área do marketing e na área no marketing em geral, publicidade, comunicação, a época da pandemia, eu falo pra todo mundo, foi um salto gigantesco. Por quê? Tudo, entre aspas, fechou-se as portas, que eu digo não tudo, mas fechou-se as portas da rua. Sim. Como que eu vou vender? Se você não tá na internet, meu amigo, você tá perdendo pro teu concorrente. Exatamente. Então, assim, a época da pandemia, na área da publicidade e propaganda, na área de mídias sociais, no marketing em geral, ele deu um salto imenso. Tanto que teve pesquisas recentes que eu vi até, se eu não me engano, foi a BBC, acho que foi a BBC que fez. Vou dar uma olhada, não lembro o nome ainda. Eles colocaram o quê? Que nunca se teve um salto tão grande no marketing, na publicidade, nos últimos 10 anos para trás, lógico que quando surgiram as redes sociais, como se teve agora na época da pandemia. Com certeza. Sempre tem esse boom. Exemplo, fundou-se o Facebook, teve aquele boom. Sim. Fundou-se o Instagram, o TikTok São agora. As ondas, são né, as ondas. Vão, Então, assim, na época da pandemia, muitas empresas fecharam, muitas empresas faliram, muitas pessoas perderam seus empregos, familiares perderam suas vidas. Só que, assim, teve muitas áreas e que eu vejo que teve essa instabilidade. Teve pessoas também que teve essa virada de chave. Tanto que eu conversei com outras pessoas no podcast aqui que falaram assim pra mim: Priscila, eu fiz a loucura de começar a empreender na pandemia. Sim. E como foi você empreender na pandemia? Ela pegou e falou assim pra mim: eu fiz um planejamento financeiro, tive uma reserva, guardei este dinheiro e separei um tanto para mim investir. Neste tanto que eu separei para o meu investimento, eu consegui triplicar esse valor, peguei aquela minha reserva, coloquei num anúncio e hoje eu tenho uma empresa. Ela começou como uma MEI e hoje ela tem uma empresa. Então, assim, este lado do empreendedorismo, igual você falou, existe. Eu acho que o lado empreendedor, ele desperta na necessidade, na criatividade, na vontade, no desejo, no sonho. Na frustração. Na frustração. É igual eu falo pra você, no marketing você tem que encantar o teu cliente. Existem pilares. Você encanta seu cliente como? Com desejo, com a necessidade, com a vontade, com a escassez, com o nojo, com a raiva. Mostrando a dor, a né? dor, Tratando a cura, dor. tudo. Porque, assim, são formas estratégicas de você chamar a pessoa para venda, ou você chamar a pessoa para ser um cliente ou paciente, seja como for. Agora, no empreendedorismo, se você for pensar, é o mesmo lado, é a mesma estratégia de formas adaptadas diferentes. Você tem a necessidade de você crescer. Você tem a vontade, o sonho, o desejo. Financeiramente, você está frustrado com como você se vê hoje. Então, assim, neste lado do empreendedorismo, eu vejo muitas mulheres falando pra mim que parou por causa que teve o neném. Isso é o clássico. E é o normal. Eu também parei, tem que ser assim, porque a mulher não consegue fazer 20 coisas ao mesmo tempo, tá? Mesmo que vocês falam que sim, não existe essa possibilidade. Com um bebezinho. Mas... Com um bebezinho, né? Então, assim, principalmente no lado das mulheres, eu vejo muitas que falaram assim pra mim: quando eu estava com o meu filho, eu parei e fiz uma aula online. Eu parei e comecei a estudar, fui ler livro. Você vai buscar então, assim, você vai buscar de alguma certa forma conhecimento, informação. E na pandemia teve muito isso. Teve um boom muito grande. Na pandemia, pra você, nessa parte que você começou a empreender, já falando na Vanessa empreendedora, como que foi os seus, lógico, depois do planejamento financeiro, tudo certinho, como que foi conquistar o seu primeiro cliente? Então, eu já empreendia lá em Itajubá, né? Então, eu trabalhei 5 anos com a minha empresa, mas lá eu falo que eu tinha uma zona de conforto muito grande, porque o meu negócio era orgânico, né? Os clientes vinham, eu propunha treinamento, eu tinha sala cheia, então fluía. Agora, aqui, quando eu me restabeleci aqui, que agora que eu me reorganizei para essa volta ao mercado de trabalho, é que eu estou sentindo o que é realmente empreender. Então, agora é que a gente precisa
tratar, né? De planejar, de ser resiliente, de encarar os desafios, porque você recebe muitos nãos, né? Você recebe muitos nãos. Mas você precisa focar naquele sim, né? Sim. Um sim que te deram contra 20 nãos, às vezes a gente só fica ali, né? No não. Não, vamos no sim. Então, essa sensação que eu tenho hoje, assim, é de um empoderamento. Assim, o empreendedorismo, ele me deu essa possibilidade de me empoderar das minhas decisões. Então, agora é o quê? E ter calma também, né, Priscila? Porque, assim, eu estou no momento agora de plantar, né? Então, eu estou plantando. Já colhendo alguns frutos, sim, porque, obviamente, né, já preciso me virar. Então, assim, quando o meu primeiro cliente de programa de orientação profissional fechou, aquilo faz tanto sentido que você vai para frente, né? Mesmo que outros que você mandou a proposta não tenham fechado, faz com que você veja, não, se essa pessoa acreditou, outras vão acreditar. E aí você vai se adaptando. Peraí, então será que eu tenho que estar mais presente nas redes sociais? Então você está o tempo inteiro bolando estratégias e pensando. Então, eu hoje, eu não me imagino mais fazendo uma função em que eu vá todo dia para o mesmo lugar, né, com o mesmo horário e tal. Isso, para mim, não me move mais. Mas isso não quer dizer que trabalhar dentro de uma empresa como CLT seja ruim de forma nenhuma, né? O que acontece é que você precisa saber quem você é e o que te traz paz e que talentos você tem e que limitações você tem. E que recursos você tem. Então, são uma série de elementos que você precisa avaliar para você conseguir tomar as suas decisões. Seja, né, trabalhar dentro de uma empresa, ou seja, você empreender, né? Como a gente aqui está falando sobre empreendedorismo, sim, esse é o nosso foco. Mas, de maneira nenhuma, a gente desvaloriza, né, as questões de CLT. Nunca. Eu falei desta área porque, sobre a vocação e a orientação um pouquinho profissional, lembra que eu falei para você da faculdade, né? Então, vamos lá. Voltando um pouco lá atrás. Devido também aos problemas familiares, que nós, quando somos crianças, criamos esse psicológico de que temos que trabalhar para sustentar a nossa família ou para nos sustentar, que entra aquela parte da questão de você já criar dentro da tua mente que todo o que tem em volta acaba englobando você, querendo ou não. Você vê o que está acontecendo, mesmo pequeno, você registra isso na tua mente. Sim. Então, assim, hoje eu falo para você. Eu saí do 3º ano do colegial, prestei um vestibular e já entrei na primeira faculdade que eu me via, que era publicidade e propaganda. Já era publicidade. Que já era publicidade e propaganda. Só que eu falo para você, não foi uma decisão correta. Tá. E eu vou falar o porquê. Tirando que eu conheci pessoas maravilhosas no ramo da publicidade e propaganda, nesse lado não me arrependo de ter conhecido pessoas... O meu marido eu conheci lá na faculdade. Que bom. Então, não é em relação a isso, tá? Sim. Só que, assim, em relação ao profissional, o que eu teria feito, eu acho que você vai... mesmo eu analisando o que você falou agora. Quando eu saí da escola, quando eu saí do meu 3º colegial... eu não fiz um planejamento financeiro, eu não fiz um planejamento de carreira. Então, assim, eu já fui muito na afobação de preciso trabalhar para pagar as contas, preciso trabalhar, preciso ser alguém na vida, porque eu já estava com aquele psicológico para trás que veio da questão familiar. Então, assim, o que eu deveria ter feito nesse momento? Eu me vendo hoje, eu deveria ter parado, ter feito alguns cursos de conhecimento, uma oratória, ter feito algo vocacional. Ou, por que você não faz o inglês? Que é um sonho que eu tinha na época de fazer, entre fazer o inglês ou fazer uma faculdade. Então, assim, por que você não para este período, faz o inglês, que é uma necessidade básica hoje em dia, que eu ainda não consegui realizar. Mas que tudo tem tempo, né? Então, assim, eu deveria ter parado, ter feito esse planejamento de carreira vocacional ou uma orientação também. Só que eu já saí da escola, já comecei a trabalhar, tanto que eu estava na escola, na cantina da escola, conversando com a mulher responsável pela cantina, eu consegui meu primeiro emprego. Olha só. Com 15, 16 anos, conversando com a tia da cantina. Olha o empreendedorismo. Eu consegui meu primeiro emprego. Eu virei pra ela e falei assim... Nossa, eu passei na faculdade e tal, né? Agora eu preciso ver em relação à questão da van,
que antigamente você ia de van, que a faculdade era em outra cidade. Sim. E preciso começar a pagar a minha faculdade, porque eu consegui uma bolsa de desconto. Ela virou assim pra mim e falou assim, meu sobrinho vai vir com um consultório de odontologia de São Paulo pra cá, por que você não manda o seu currículo pra ele, porque ele tá precisando de uma auxiliar? Eu falei, mas eu nunca trabalhei na vida. Sempre foi tudo meio assim, as oportunidades iam surgindo, eu ia agarrando. Você ia pegando, entendi. Entendeu? Então, assim, ela me fez essa proposta, peguei, montei o meu currículo, conhecimento, zero. Conhecimento, Excel, PowerPoint, Paint, Word, básico. Internet básica, porque na época também não tinha muita, né? Então, assim, era o meu conhecimento, era a escolaridade e o básico de internet, pacote Office. Então, fui contratada para ser uma auxiliar de dentista, meu primeiro emprego. Fora que eu já trabalhava na família e tal, mas registrada oficialmente, né? Emprego, empregada oficialmente, que eu tinha que bater meu cartãozinho lá, era auxiliar de dentista. Então, assim, neste lado, eu gostei da área, achei interessante, bacana, só que eu gostava de ver as pessoas entrando de uma forma e saindo de outra, tipo, você sai com um dente que não está tão bom e sai com ele perfeito, bonitinho. Eu gostava de ver essa transformação. Só que chegou um período que eu falava, eu gostei, tá? Gostei, top. Mas eu só gostei dessa área. O trabalho eu não me apaixonei. em si não... É que o trabalho administrativo ali em si não fazia sentido pra você, né? Não. Eu gostei muito, achei maravilhoso. Só que eu não me apaixonei. Claro. Não foi amor à primeira vista. Então, assim, foi onde eu falei assim, não tá pra mim. E aí você foi buscando. E aí, o que aconteceu? Com isso, eu fazia faculdade de publicidade e propaganda, trabalhava aqui, e fui pulando, saí desse, fui pra um outro, não sei o quê. Eu cheguei numa fase da minha vida que eu não dormia, eu estava tendo problemas de insônia, eu tenho problemas de insônia desenvolvido por causa da infância, dessa vida corriqueira que eu tive. Em relação a isso, estou fazendo tratamento por causa desse lado de pressão que eu sofri. Eu trabalhava em Campinas, morava em Indaiatuba e estudava em Salto. Nossa, era uma rotina bem cansativa. Eu acordava 5 horas da manhã, eu pegava um ônibus, que eu tinha que pegar ele 6 horas, porque era o único ônibus no bairro que passava, porque se eu perdia ele, era só daqui 1h30, que era um bairro novo. Então, eu tinha que vir pra rodoviária, pegar outro ônibus, ir pra Campinas, pra entrar no meu serviço 9 horas. Eu acordava às 5 pra entrar às 9. Imagina, 4 horas antes. Então, assim, eu saía do meu serviço de Campinas 4h30, tinha que correr pra ir pra rodoviária, pegar um ônibus às 5h15, que era exatamente esse horário. Chegava em Indaiatuba aqui, correndo na rodoviária, pegava meu filho na escolinha. Nossa, você ainda tinha uma criança. Eu tinha uma criança, pegava meu filho na escolinha, pegava ônibus com ele, ia para casa, deixava ele com a minha mãe na época. A van passava às 7h15. A vida é muito... A vida nos traz muita pressão, né? Aí você pergunta assim pra mim. Eu chegava às 7h15 Não, 7h15 não. 7 horas eu estava na faculdade. 6h15 eu tinha que estar em casa, que a van me pegava, e 7 horas eu estava na faculdade. Chegava da faculdade, era umas 11h45. Aí você fala assim, você vai dormir? Não. Você tá no pico da... Você tem um filho. O que você tem que fazer? Você tem que lavar a roupa do filho, você tem que preparar a comida, você tem que preparar as tarefinhas dele do dia seguinte pra creche. Eu ia dormir 1h da manhã. Então, você pensa, eu ia dormir 1. Você tava no módulo sobrevivência, né, Priscila? Você não tava fazendo nada... Você tava ali só rodando, só vivendo. Um módulo só respirando, entendeu? Mantendo meu filho mais ou menos aqui, né? Marido, nem sei onde é que entrava aí, não, né? Esquece marido. Uma hora dessa aí, coitado. Eu falo pra ele que ele é um guerreiro, entendeu? Porque eu fiquei sobrevivendo com um intervalo de sono de 3 horas. Eu tive desgastes emocionais. Sim, com certeza. Eu tive desgastes familiares. Eu não vi o crescimento do meu filho por uns 2, 3 anos. Naquela fase da primeira infância, né? Sabe, eu não via aquele lado de tipo assim, eu não tava com ele de noite. Os primeiros passinhos, as primeiras palavras, eu via depois. Claro. Então, isso pra mim é algo que eu falo pra você. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo... Claro, com certeza. Né? Lógico, a gente não tem aquela bolinha de cristal. Mas se eu pudesse parar no tempo, me dedicar uma vida em que eu pudesse acompanhar o crescimento do meu filho,
não me desgastar emocionalmente e trabalhar com o que eu gosto, que é... Aí você fala assim, nossa, você tá querendo um gênio da lâmpada, né? Você tá querendo... é o que você vive hoje. É o que hoje eu tô colhendo. Mas é isso, Priscila. Você sabe que tem umas estatísticas que falam que 72% dos profissionais estão só nesse módulo sobrevivência. Só apagando incêndios, só pegando transporte, só indo de um lugar para o outro, sem realizar nada, sem contribuir com nada. Não utiliza o seu talento, não utiliza, né, as suas qualidades, as suas habilidades a seu favor. Né? Porque a gente tem todo aquele histórico, que aí daqui uns 3 episódios de podcast só para falar sobre isso. Né? Mas pegando esse gancho, assim, o que a gente tem que parar para pensar? Tudo bem, não dá para voltar. Mas você fez, ok, eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o futuro. Então, para tudo, reestrutura e o que eu quero para frente. Né? Então, um programa de orientação vocacional e profissional, ele entra para te trazer essa base. Porque sozinho, realmente, assim, você fica confuso, você fica perdido. Eu sempre falo, assim, que é difícil a gente silenciar as vozes, né? São muitas pessoas falando, opinando. Se a gente rola feed no Instagram, que a maioria das pessoas, né, tá viciada em rola feed, é muita vida, é muita informação, é muita gente te vendendo coisa, te vendendo sonhos. Então, calma, né? Silencia tudo, para, reestrutura, respira, olha para você, né? Mesmo ali no seu turbilhão, vamos supor que a pessoa que está nos ouvindo, né, tá vivendo uma situação parecida com a da Priscila. A da Priscila de quantos anos atrás? Nossa, uns 6, 7, não mais. Uns 8, 9 anos atrás. 8, 9 anos atrás, né? Então, você está vivendo essa rotina. Pega ônibus, né? Vai de uma cidade, outra cidade, ou se não muda de cidade, mas está ali no perrengue. Então, mas você está ali no seu íntimo querendo uma mudança, né? Você está querendo alguma coisa a mais. Você sabe que você pode alguma coisa a mais. Então, o que você tem que fazer? Mesmo se você não tenha tempo, você tem tempo no ônibus, você tem tempo numa espera de alguma coisa, né? Alguns minutos você tem. Pega o seu celular, anota num bloco de notas suas ideias, né? Pega um caderninho, eu ainda sou do caderninho, né? Anota num bloquinho. Vai tirando da sua mente os seus desejos e vai olhando para você, nos minutos que você tem ali. E se você puder, né, fazer um processo que vá te estruturar, que vai te ajudar nisso, melhor. Né? Mas, mesmo assim, você consegue fazer um planejamento de carreira mais adequado ao seu perfil. Né? Então, quando eu me vi aqui em Indaiatuba, né, voltando lá à sua pergunta, travada, e que 2020, né, me travou por inteiro. E aí, 2021, ainda a gente estava vivendo aquela incerteza. Eu tive uma perda bem significativa. Eu perdi a minha mãe para a Covid, então isso foi bastante pesado. Então, 2021 foi um ano nulo para mim, assim, em termos de empenho, né, e vontade de fazer as coisas. Porém, desta perda, eu acabei recebendo, né, uma herança que a minha mãe me deixou. E com isso, eu vi a oportunidade de eu voltar. Porque, de alguma maneira, eu tinha me tornado dependente financeira. Né? Já eram 2 anos que eu não estava contribuindo com a casa. Então, de alguma forma, aquilo já estava, né, configurado de que, opa, eu não tenho mais dinheiro, né? Eu não tenho mais as minhas possibilidades. Então, disso veio a oportunidade para que eu pudesse agora estabelecer o meu negócio aqui em Indaiatuba. Mas quem era a Vanessa, né? Tipo, eu vou bater na porta das empresas, né? Vou bater na porta das escolas, vou dizer assim, oi, eu trabalho com desenvolvimento. Eu ia ter custo de fazer um site, né? De contratar uma pessoa de marketing, tarará. Então, eu pensei assim, eu acho que eu vou procurar uma franquia. Porque já vai ser um modelo de negócio que já vai ter, né? Os resultados, já vai estar comprovado, já tem uma bagagem de experiência, eu vou juntar com a minha e aí eu vou poder ser alguém, né? Porque, infelizmente ou felizmente, né, a gente precisa ter esse respaldo, né? Você precisa emitir autoridade, você precisa gerar credibilidade. Sim. Então, quando você faz parte de um grupo que já tem, né, esse respaldo, é melhor. Então, eu fui buscar e achei a Que Carreira. Que aí juntava, né, a minha expertise com o que eu queria, fazer. Então, dentro da Que Carreira, como é uma franquia, cada unidade é independente. Então, é como se eu tivesse mesmo a minha empresa. Eu que tenho que fazer o negócio acontecer aqui.
E Ivan, me fala um pouquinho da Que Carreira agora no lado vocacional também. Sim. Como que a gente pode ajudar e auxiliar essas pessoas da seguinte forma, tá? Assim como eu, que era uma estudante, recém saindo da escola, como que a Que Carreira, ela pode me ajudar? Ela ajuda estudantes, ela ajuda somente o lado profissional. Sim. Então, assim, acabei de sair da escola, estou perdida, não sei o que eu vou fazer. Então, assim, antes de eu entrar no ramo profissional, nunca tive experiência nenhuma. Sim. Como que vocês ajudam essas pessoas ou esses estudantes a ter uma vocação profissional? Sim. Então, a gente trabalha em três frentes principais, tá? Estudantes de ensino médio, que estejam ali vivendo esse momento de primeira escolha profissional, já sentindo as primeiras pressões ali, né? E angústias dessa escolha. Universitários que, por algum motivo, entraram na universidade, mas não gostaram, né? Tão insatisfeitos, frustrados ali com aquele curso, com o que estão aprendendo. Então, também a gente trabalha com esse público. E profissionais que já estão no mercado, mas queiram fazer a transição de carreira. Sendo mudar de emprego, né? Ou para alguma outra área, ou sendo ir para o empreendedorismo. Aí vai depender muito do que é o desejo da pessoa. Então, dentro do nosso programa, o que a gente faz? A gente faz com que a pessoa, primeiro, né, se conheça. Então, a primeira etapa do nosso processo é autoconhecimento. Então, nós temos uma série de atividades que vão fazer com que você olhe num relatório quem é você. Qual é o seu perfil, quais são as suas habilidades, quais são os seus interesses, que tipo de ambiente você gosta de trabalhar e te proporciona, né, melhor envolvimento, quais são os seus pontos limitantes, porque isso é importante de mapear, quais são os seus valores, que isso também é muito importante da gente saber, o que nos guia, né? O que me guia a fazer as coisas, o que eu aceito ou não. Tudo isso a gente tem que ter mapeado. Então, é um programa que estrutura esta parte. Com isso, nós temos um aplicativo, né, em que ele faz a conexão de quem é essa pessoa com as carreiras, né, com as profissões. Então, a Priscila é assim, assim, assim. Que profissões combinam com ela? A Priscila tem, né? Aí vem a parte vocacional, né? Mais aptidão para marketing, mas também para a parte de planejamento, mas também... então, vai aparecer ali um monte de carreiras. E aí, a gente vai... É como se fosse... existe o funil de vendas, existe o funil também das carreiras, né? Então, vai ter um monte de informações que a gente vai colocar ali dentro daquele funil e vai ir fazendo, né, os acertos. De todas essas aqui... Vamos se projetar, né? Onde você se enxerga, como você se enxerga trabalhando. É ressignificar o que é o trabalho, né? O trabalho não é só para você ganhar dinheiro. Não é só pagar a conta. Não é só pagar conta. O trabalho, ele te traz dignidade, ele te traz o sentimento de pertencimento, né? Então, o trabalho, ele é muito mais amplo. Eu, sinceramente, eu vou te dizer, Priscila, eu recebo porque a gente vive num mundo capitalista. Mas eu tranquilamente trabalharia, sem remuneração. Se não houvesse essa necessidade de sobrevivência. Porque eu acho que o trabalho tem uma função muito maior na vida das pessoas. Do que só ir ali bater ponto, do que só ir ali mesmo empreendendo e só vendendo ali para garantir o prato de comida. Você tem que se sentir satisfeito, feliz. Super feliz. Você tem que... Não é aquela coisa, nossa, lá vai eu mais uma segunda-feira. Aquela coisa de tipo assim, olha eu aqui de novo batendo cartão. Segunda-feira é um tormento e o sextou é aquela alegria, né? Aquela coisa de, ai meu Deus, graças a Deus. Tem feriado no meio da semana. Nossa, que maravilha. Que bênção, né? Não, essa vida não é uma vida boa para ser vivida. Não é uma vida. E outra coisa, a gente já tem dados, e daqui para frente isso vai acontecer, de que nós vamos precisar trabalhar muito mais tempo. A gente não vai mais se aposentar com 60, 65 anos. Até porque a Previdência nem vai conseguir sustentar esse monte de pessoas nessa idade recebendo o auxílio do governo. E poucos jovens contribuindo para isso. A balança vai desequilibrar. Então, trabalhar, você vai continuar trabalhando com 70. Eu conheço hoje idosos, né, de mais de 80, que tranquilamente podem estar aí atuando no mercado de trabalho. E até faz bem, né? Faz bem para a cabeça, faz bem para a saúde. Então, o trabalho da Que Carreira inicial é esse, né? Então, conectar você
os seus talentos com o que você, com o que combina com você. E às vezes aparecem áreas que você nem conhecia. Olha que legal. Eu tenho o caso de um cliente, um estudante. Ele está no ensino médio e ele veio para o nosso processo pensando já numa carreira. Eu quero ser psicólogo. Essa é a minha opção. Eu quero ser psicólogo. Beleza, vamos fazer os testes. Só de conversar com ele, eu já imaginei assim, acho não que não. Vai. Eu mas acho, não, né? Mas acho, né? Vou desanimar você logo de cara, vou deixar ele livre, né? Não vou fazer interferência. Aí ele fez os testes e tal, e a psicologia não apareceu como uma profissão compatível. Porque ele é pura comunicação. Olha. Então, o que apareceu? E ele também gosta muito dessa parte de negócios, de relações internacionais, de economia, de estudar mercado. Então, o que apareceu? Áreas da comunicação, relações públicas, né? E essas áreas. E áreas nessa parte de entendimento de mercado, de negócios. E ele participou essa semana de uma atividade da escola, que eles faziam um simulado da ONU. Eles, então, faziam ali os debates da ONU como se eles fossem representantes dos países. E ele se encontrou ali. Ele disse, nossa, eu amei fazer aquilo. Que tem a ver com relações internacionais, né? Então, aí, qual é o segundo passo que a gente faz na carreira? Te abriu esse horizonte? Vamos olhar para esse mercado? O que faz uma pessoa de relações internacionais? Onde ela trabalha? Como ela trabalha? Vocês mostram, além de vocês direcionar... Vocês mostram pra pessoa, tipo assim, só pra eu poder entender, o que a carreira faz, como que ela faz e aonde você pode atuar. A gente tem a etapa de autoconhecimento, depois a etapa de compreensão e exploração do mercado. Então, eu vou te colocar isso para profissionais também, tá? O processo é o mesmo, a gente só faz as adaptações ali pro contexto da pessoa. Se é um estudante ou se é um profissional, a base é a mesma. Então, a gente vai te colocar em contato com um profissional. Que legal. Então, o que alguém que se formou em relações internacionais e está trabalhando com isso no mercado, o que essa pessoa faz? Como ela está? Onde ela trabalhou? Que bacana. Então, a gente tem uma base de entrevistas com profissionais que já têm um reconhecimento em que ele vai poder assistir, vai poder consumir esse conteúdo. E se, por acaso, ele quiser fazer uma conversa individual, a gente busca um profissional. Olha. Então, a gente coloca ele em contato com alguém e isso amplia muito a consciência. E é muito importante, sabe por quê? Eu tô me vendo no outro lado, porque assim, é interessante porque às vezes eu tenho dúvidas e perguntas que às vezes eu conversando com alguém da área, que está na área, que atua há um certo tempo, pode... Calma, eu comecei assim, você também pode começar assim. Eu fiz isso e aquilo, você também... Então, assim, é interessante você identifica, juntar. né? Você se identifica com aquilo. Quais foram as suas dificuldades? Né? O que deu errado? O que você faria diferente? Então, você acaba modelando o exemplo daquela pessoa e pode trilhar a sua rota. Né? Então, essa parte de exploração eu adoro fazer, assim, porque eu vejo, assim, sabe aquele emoji da cabecinha explodindo, assim, você vê direitinho, assim, que o jovem ou o profissional abre a mente, assim, tipo, nossa, abre-se um mundo para ele, né? E aí, aí a gente tá lá no funil, né? Tá funilando, beleza. Vamos escolher ali entre duas opções, se ainda tiver mais opções, né? Vamos compará-las? Aí a gente vai fazendo o comparativo. Como é a rotina dessa profissão? Como é a rotina dessa? Onde você pensa trabalhar aqui? Onde você pensa remuneração? Tem que trabalhar fora? Vai ter que sair de Indaiatuba, né? Ou do Brasil? Vai ter que fazer uma especialização ou não? Tem que fazer curso universitário ou não? Olha. Porque às vezes o perfil não é de alguém que precise fazer um curso universitário. Hoje a gente tem uma carreira que está bem alta, que é de design. Design, você não precisa fazer uma universidade. Se eu falar para você que dentro da minha agência eu tenho como que eu posso falar para você? Uma necessidade muito grande de pessoas na área que não encontro pessoas, não tenho a competência. Não digo assim que a pessoa precisa saber tudo. Não, mas eu não encontro. Principalmente em Indaiatuba, eu não acho profissionais da área. E se você falar assim pra mim, nossa, Priscila, mas é porque você não tá procurando direito. Não, você não acha. Por quê? Tá faltando a formação, tá faltando pessoas. Não tem... um exemplo, eu tenho pessoas que trabalham comigo que são de outras cidades. Eu trabalho com elas em home.
Sim. Tem uma pessoa de arte e criação comigo, que ela é do Rio Grande do Sul. Ah, olha só. Olha lá, da minha terrinha. E ela tá, sabe quanto tempo comigo? Há 2 anos que ela Olha está só. comigo. Aham. Eu fiz apenas 2 reuniões com ela, falando online com ela. Sim. E os contatos que eu tenho com ela é tipo, eu mando o briefing, eu mando as artes do cliente, eu mando o cronograma semanal. E ela faz. Ela é maravilhosa. Se um dia ela quiser pedir demissão, eu vou oferecer o triplo, tá? Sociedade, né? Porque tô quase dividindo com ela. Porque, assim, é uma pessoa que nunca me deu trabalho. É uma pessoa que, quando nós colocamos... Eu tive que anunciar a vaga. Sim. Eu anunciei a vaga, eu tive que anunciar. E quando eu coloquei, ela se dispôs, ela falou assim, olha... Eu estou começando agora, tá? Eu estou sendo sincera, eu preciso de portfólio. Então, assim, se vocês gostarem do meu trabalho, tá aqui o que eu já fiz e tá aqui o que eu conheço e como eu posso ajudar vocês. Sim. É você que eu quero. Porque mesmo que você tá começando agora, eu posso te direcionar. Claro, conhecimento técnico você aprende, Sim. mas a atitude de alguém que quer e de alguém que provavelmente... Eu não conheço, não posso afirmar, mas já, né, colocando aqui pela experiência, é alguém que está fazendo aquilo para que ela tenha... Se eu fizer os testes da Que Carreira com ela gosta. provavelmente vai dar, né, que ela tem talento eu artístico, tenho certeza talento que ela criativo. Você sabe por que eu vejo? Porque ela consegue, através do briefing do cliente, ela identifica a marca... Ela consegue aplicar exatamente a necessidade do cliente dentro da arte. Então, assim, é um exemplo que eu tô te dando de uma pessoa de designer que é dentro da parte de criação. Sim. Dentro da parte de desenvolvimento de arte. É. Dentro da parte, um exemplo do marketing, na qual eu faço análise de concorrência, análise de cliente. Dentro da parte do marketing estratégico, normalmente eu vou fazer uma reunião com o cliente. É interessante porque, quando nós vamos fazer a reunião, eu sento, o cliente vai falando. Na hora que o cliente está falando, eu já estou imaginando o que daria para fazer. O cliente está falando, nossa, assim, eu falo, nossa, daria para fazer isso, aquilo. Nossa, aquilo ali também. Olha que interessante, eles já fazem isso, mas eles poderiam explorar este lado. Então, às vezes, numa conversa que eu estou tendo para fechamento de contrato, ou apenas a primeira apresentação que eu estou conversando, ou conhecendo você e você me conhecendo, eu já estou bolando aquelas coisas ali atrás. Então, assim, a Priscila ficar atrás de uma mesa de auxiliar de dentista, ou ficar atrás de um comercial de vendas para determinado tipo de produto que eu não gostava, é totalmente a Priscila do passado, que não... E a Priscila de hoje, o lado da Priscila de hoje, que eu tenho uma agência de marketing digital, desse meu lado de empreendedorismo, quando eu saí do meu CLT e começamos a empreender, eu fiz essa minha análise depois, que eu falei pra você, se eu pudesse voltar ao passado, mas hoje, que você falou que eu já tô nesse caminho... Claro, sempre nossa, há tempo, né? Esse lado, assim, eu falo pra você, é o que eu quero, eu trabalho com... Você se conectou com o seu talento. Sim, eu trabalho com o que eu gosto. Lógico que tem, no meio do serviço, nada é flores, né? Nunca em nenhum tipo de ramo ou serviço, nada é flores. É lógico que no meio do caminho eu tenho certas barreiras emocionais, tenho certas barreiras psicológicas que a gente tem que tratar em relação a isso. A criatividade é uma coisa que eu gosto, eu sou muito boa de criar, de planejar, eu não sou de execução. Eu não sou de colocar a mão na massa e fazer a parte de criação. Autoconhecimento. Por isso que eu tenho pessoa que faz, entendeu? Mas assim, quando você falou dessa parte do autoconhecimento agora, e você me explorando este lado, que até outras pessoas do ladinho ali pode também observar e ter esse autoconhecimento, é assim, conforme você falou, por que eu tô falando? Conforme você falou, fazer esse planejamento, se autoconhecer, ver o que você não gosta e o que você gosta. Agora passou um filminho na minha cabeça, conforme você foi falando o seguinte... Eu não gosto da área de marketing, não, de matemática. Eu não gosto de exatas. Eu nunca gostei de exatas. Porque, assim, é algo que não... Desculpa quem gosta, mas eu nunca gostei. Eu sempre gostei do lado da comunicação. Eu sempre gostei do lado criativo. Já trabalhei em empresas que eu falava, nossa, faz assim, 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 tal. Porque eu via que se a empresa fizesse, ela ia vender mais. Viravam pra mim e falavam assim, você não é da área do marketing. Falei, caramba, eu tô te ajudando pra você conseguir mais vendas, você não quer, tá bom, então. Então, vou ficar quieta e fica só com o que você tá ganhando aí. Então, assim, isso foi uma barreira que eu tive que mudar. E você falando agora desse autoconhecimento, que é uma análise, acho que a gente faz interno, né, psicológica também, eu tive esse autoconhecimento do seguinte, eu não serviria para trabalhar dentro de uma agência. Então, eu já elimino aí. Exatamente. Eu não serviria para trabalhar no lado de criação de arte, mas elaborar a ideia.
Então, a parte do planejamento estratégico tá tudo conectado. Sim. Então, assim, essa parte da pessoa parar para pensar, fazer essa análise tanto comportamental e emocional. Dentro disso, como que você auxilia a pessoa da seguinte forma, tá? Eu vou falar para você, Vanessa, eu trabalho hoje no marketing. Como eu te falei, marketing tem 11 áreas. Sim. 11, 12 áreas. Dentro do marketing, como que você pode me ajudar da seguinte forma? Você falou que faz essa balança. Sim. Mas eu quero saber, assim, dentro dessa balança, você consegue dar um direcionamento assim? Priscila, faz esse teste, faz esse, faz aquele. Igual eu, planejamento estratégico, tático, criação, design. Como que você auxilia, um exemplo, um profissional que ele já está na área, né? Que ele já está atuando, só que ele ainda está na dúvida. Vou ter que ter aquela primeira etapa de conhecê-lo, né? Então, eu vou precisar saber qual é o perfil dele, qual é a configuração mental dele, porque isso é muito importante. Não sei se vocês já ouviram falar sobre mindset, né? Que é a configuração da nossa mente. Então, assim, quais são as primeiras atitudes e comportamentos que a gente tem diante de qualquer situação, principalmente de situações problemas, né? Então, se você tem um mindset de crescimento, é mais fácil, não é que é melhor, é mais fácil te levar e você mesmo vai pesquisar. Você mesmo vai buscar informação. Gente, a internet tá aí, né? Hoje em dia. Tudo, né? Não tem o que você não tenha de informação, né? Então, mas se você tiver um mindset mais fixo, aí a gente vai precisar fazer um planinho mais detalhado. Porque aí você é alguém que não é ruim, mas é alguém que vai precisar desconstruir algumas crenças sobre desenvolvimento, sobre criação de novas habilidades, porque você acredita no mindset fixo de que, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela que eles falam, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Né? Então, tudo bem. Mas, se você tá com aquele desejo interno de mudança, tudo bem se você é um mindset fixo. Mas aí a gente vai te ajudar a caminhar e explorar esse mercado. Então, se no marketing tem 11 opções e você já tá no mercado, vamos conhecer. Não é difícil você conhecer. Se coloque naquela posição. Que tipo de atividades aquela microárea faz? Você se enxerga fazendo isso? Então, por exemplo, quando eu iniciei administração, eu me frustrei muito, porque é um curso que tem muita matemática, principalmente ali no começo. Tem matemática aplicada 1 e 2, estatística 1 e 2, contabilidade 1 e 2, finança. Quando eu via que tinha 1 e o 2, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então, o que eu fiz? Eu disse, eu não vou desistir do curso, mas eu vou ir para alguma área da administração em que eu me encontre. Eu me encontrei no RH, que tem números, óbvio, você faz ali algumas... Porque a matemática faz parte da vida, mas não é um trabalho analítico, né, de cálculos. Então, você se encontra. Mas você precisa ter esse olhar de pesquisar, de se colocar nas situações. Eu, como empreendedora, o meu ponto fraco é na área comercial, que eu tenho que me desenvolver. Para mim, se eu pudesse ter alguém que vá negociar, né, ou que vá vender, para mim é muito melhor. Mas como eu tenho esse conhecimento? Porque eu faço essas análises, né? Então, quando alguém está no mercado e quer fazer transição, o que essa pessoa tem que fazer? Pesquisar, estudar, explorar, conversar com outras pessoas. Aqui em Indaiatuba, a gente está vivendo hoje um boom de network, gente. Não tem como hoje você não conseguir se conectar com alguém de uma área que você tem interesse. E é verdade. As redes sociais, né, estão aí para você né? Hoje nós estamos aqui porque a gente, de alguma forma, entrou nessa conexão. Em contato e se conectou. Né? Uma coisa que eu ia falar, que eu estava olhando aqui agora, é o seguinte. Em relação, digamos assim, Van, nessa parte, inclusive que a gente estava comentando sobre formar a carreira, né? Você começa aqui, você vai formar a tua carreira. No que carreira? Como que foi a evolução, se você tem alguma história, até dessa primeira que você comentou, como que foi a evolução, assim, pra você, a Vanessa? Sim. Igual você falou, se você pudesse, se doava. Eu tenho clientes na agência que... Eu trabalharia de graça.
Não escutem isso. Eu tenho clientes na agência que nós fizemos desde o desenvolvimento de marketing, continua até hoje. E eu tenho clientes que, tipo assim, eu tenho um valor simbólico. Uhum. É um valor que, assim, pra pagar o meu time. Sim. Não pra sobrar pra agência. Mas por sim. quê? São pessoas que eu tenho um carinho muito grande, que de uma certa forma me ajudou em um determinado período da minha vida. E que hoje, através do que eu faço, eu posso ajudá-las, entendeu? Então, assim, a Vanessa, quando vê esse desenvolvimento de uma pessoa, qual é a sua sensação? Qual é a sua... De total conquista, né? Eu sinto a conquista pela pessoa, né? Eu me sinto realizada. Porque eu vou te dar um exemplo de um cliente que eu tive, tá? Ela era uma engenheira, tá? E trabalhava, de novo, aquele padrãozão, né? Numa multinacional, super bem sucedida, num cargo bem legal, né? Tinha feito tudo. Só que internamente, ela tinha muita vontade de dar aula. Ela queria ir para a área de educação. A técnica com a expertise dela, porém ela não queria mais trabalhar dentro da multinacional. Ela queria ir para a área de treinamentos, ou dar aula em alguma escola. Ela queria mudar, né? Migrar de carreira. Só que ela não tinha coragem, porque imagina você, né, decidir sair de um patamar em que você já tem um reconhecimento para você ir para uma coisa que, infelizmente, na nossa sociedade não é valorizada. É uma profissão super importante, mas que não é valorizada. E em termos financeiros. Principalmente. Então, fazer esse trabalho com ela, de ela se enxergar nas suas potências, dela enxergar o que ameaçava ela, ela desbloquear essas ameaças e ela conseguir fazer essa transição, não tem preço, Priscila. Olha. Porque você vê, e hoje ela voa, né? Ela montou a empresa dela de treinamentos, e aí ela pegou um nicho bem legal das normas regulamentadoras da engenharia. Então, assim, ela tá voando. Então, assim, isso não tem preço. Se você pegar um estudante, ontem mesmo eu conversei com uma estudante que ela tá querendo fazer o programa. E ela tá cheia de dúvidas, né? Tá naquele momento, assim, que não sabe se vai ser dentista ou se vai ser... Esse momento que você tá falando da cliente, quando da estudante, é quando chega um cliente na agência que tá acabando de abrir uma empresa. Ele não tem logo, ele não tem marca, ele não tem nada. Eu falo assim, nossa, que delícia, eu vou fazer tudo. Exatamente. Então, é o seu estudante. Então ela chegou, né, pra nossa primeira conversa, assim, totalmente perdida. Na verdade, não tava perdida. É porque o que ela quer não é aceito. Porque ela é artista, ela tem toda essa veia artista. Mas ela expressar isso para os pais, né, para as pessoas ao redor dela, de que ela quer ir para uma área que tem, né, que ela vai trabalhar com essas habilidades artísticas, é um problema. Então, a confusão às vezes vem da gente não conseguir fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. Porque as vozes, né? A sociedade. Então, como a gente ajuda na Que Carreira? É um momento que a gente silencia as vozes. Tá, vamos viver aqui o mundo perfeito. Como seria se nada te impedisse? E aí a gente vai fazendo as adaptações. É pegar na mão mesmo. Né? É ensinar. É pegar... É mostrar, né? É dizer assim, ó, você tá vendo aqui fechado, mas aqui tem aberto. Você falou sobre a demanda de design no mercado de trabalho, que você não está conseguindo bons profissionais. Pessoas artísticas podem muito bem ir para essa área. E às vezes elas estão ali batendo cabeça porque elas acham que ainda é uma área que é muito abstrata, né? Que não As pessoas têm a seguinte opinião. O designer, um exemplo, eu preciso ser formado em Photoshop, eu preciso ser formado em Corel e... Gente, hoje em dia, eu falo pra você, existem diversos tipos de aplicativos, de programas. O Canvas tem muito preconceito do lado do designer, tá? Sim. Só que um exemplo, a internet tá aí pra tudo. Sim. Se você pudesse falar assim pra mim, Priscila, você escolheria fazer uma faculdade? Não. O que eu gastei de valor com uma faculdade, eu poderia ter feito um cursinho básico e ter pego esse dinheiro da faculdade, ter investido nos meus equipamentos, em um bom computador, em um bom celular, em um bom tablet, um monitor. Se eu pudesse ter pego o valor que eu gastei da faculdade, investir nessa parte minha de equipamentos e a parte que eu falo pra você de conhecimento técnico ser aplicado em um curso ou até mesmo na internet, caramba!
Com certeza. A gente faz esse filtro lá. É o boom daquele bonequinho. Eu sempre falo, é o emoji do bonequinho. Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão ver aquele bonequinho, vocês vão lembrar de mim. É fantástico quando você percebe, assim, a pessoa literalmente explodindo a cabeça, né? O que a gente faz lá na Que Carreira também, Priscila? A gente pega essas referências, né? E a gente transforma ela em possibilidades. Então, a gente ajuda, né, a pessoa a se encontrar nisso. Então, ela vai ampliando a consciência, né? Ela vai observando que ela pode fazer coisas a mais. E com relação aos estudos, o que acontece? A universidade, ela entra para aquelas profissões que necessitam de uma formação acadêmica, que você precisa ter um registro para você poder exercer a sua função. Uhum. Isso, não tem dúvida nenhuma, é necessário. Era a Priscila advogada, sabe? Isso, médico, advogado, engenheiro, né? Que você precisa ter essa formação. Professor, né? Uma série de profissões. Mas hoje a gente está vivendo a era digital, a era da internet. Novas demandas estão aparecendo em que você não precisa investir tempo e dinheiro, 4, 5 anos num estudo acadêmico. Sim. Porque qual é a função da universidade? É te dar a base de metodologia, de pesquisa, de análise de dados, de você se aprofundar num assunto que não necessariamente você precisa. Se o seu talento é para alguma área em que você pode exercer a sua profissão de forma independente de uma carreira, de uma formação acadêmica, vai que o mundo é seu. Hoje eu falo para você, eu não teria feito publicidade e marketing. Eu teria feito só a parte do marketing. Sim. Gosto da parte de gestão de pessoas. Gosto da área comercial, mas é porque tá tudo ligado uma coisa com a outra. Sim. Então, assim, o lado da estratégia, o lado do planejamento, ela tem uma parte de gestão, ela tem uma parte administrativa, ela tem uma parte de criatividade. Então, assim, tá tudo ligado ali. Meu filho, hoje em dia, ele tem 11 anos. O que eu falo pra ele? O nome dele é Gustavo. Eu não vou obrigar ele a fazer nenhum tipo de faculdade. Sim. A única coisa que eu exijo dele é o quê? Eu quero que na escola, no seu ensino básico, você tenha todo o conhecimento possível. Então, isso é uma coisa que eu exijo dele. Você tem que se comportar, você tem que prestar atenção, respeitar a sua professora, que eu sempre falo isso pra ele. Respeita a pessoa que tá lá na frente, porque você não sabe o que ela passou pra ela estar lá. Sim. É uma coisa que eu sempre coloco pra mim, eu sempre tive isso na minha mente. Então, respeita a professora, respeita os amiguinhos, respeita a tua escola. Ele é uma criança excelente, maravilhosa. Meu filho, assim, nunca foi uma criança mimada, nunca foi uma criança de se jogar, de fazer birra. Ele sabe o valor das coisas. Para você ter uma ideia da educação financeira que nós fazemos em casa, é o seguinte. Meu filho, ele faz aniversário em junho. De janeiro a junho, ele guarda dinheiro no cofrinho dele para ele pagar a festa de aniversário dele. Ai, que amor. De julho a dezembro, é o presente de Natal. Já está em a programação. Então, essa educação financeira, eu não estou fazendo uma pressão psicológica em cima dele, nunca. Porque eu não quero que ele passe o exemplo que nós passamos há anos atrás. Mas eu ensino para ele a seguinte forma. Hoje ele vai no mercadinho com a gente, ele sabe quanto que é o custo e o preço das coisas. Ele sabe quanto que a gente ganha de serviço. Então, com 11 anos já tem que ter essa noção. É diferente, por exemplo, do Augusto, que tem 4, que ainda tem os quereres muito grandes. Não posso falar para ele, não use o seu dinheiro. Não, aí... Ele não vai ter nem essa ideia, mas com 11 anos... Com 11 anos ele já tem. Só que assim, eu comecei a educar ele já com 7, 8 anos. Isso aí já dá pra... Depois da primeira infância já dá pra fazer. Um exemplo que eu faço com ele em casa, né? Em relação a essa educação que nós temos, eu e meu marido, nós somos bem mente aberta em relação a isso, tá? Eu falo assim pra ele, além da festinha de aniversário dele, que ele faz, ele paga, e em dezembro ele tem o presentinho dele, eu faço assim com ele, o seguinte... vamos trocar favores em casa. Você me ajuda com uma coisa, eu te ajudo com outra coisa. Você me ajuda com guardar uma louça, eu te ajudo com... Você quer comprar alguma coisinha e tal, eu vou lá... Assim, são coisas que nós, entre aspas, estamos educando ele, mostrando que lá na frente... nem tudo é flores. Sim, o valor lá na frente tem a contribuição, tem isso, tem aquilo. E outra coisa que nós temos essa mente aberta é o seguinte, eu falo pra ele, filho, a mãe não vai exigir você fazer uma faculdade, desde que você tenha todo o seu ensino básico, ok?
O que eu quero de você é o quê? O que você quer pra tua vida? Sim. O que você quer fazer? O Quais que são você seus tem planos, vontade? Claro. Ele fala assim pra mim, e é uma coisa que ele se dá muito bem, viu? Ele fala, mãe, eu gosto de desenho. E ele gosta de desenho. Ele gosta de desenhar. Sim. Ele desenha na mão. Ele faz cosplay de material reciclável. Olha ele que legal. desenha as coisas que ele quer. Habilidade artística Ele forte. tem uma habilidade artística. Então, assim, ele é pequenininho e ele fala, mãe, quando você vai me contratar na criagem? Já tá de Ele olho, já tá né? de olho, você acha que não? Então ele fala assim, quando você vai me contratar pra criagem? E assim, nós às vezes vamos num cliente, ou vamos fechar um negócio, ou vamos fazer uma reunião. E aí, mãe, deu certo? Ele faz assim. Então, assim, é uma criança que ele é muito pra frente. Sim. Tanto que ele é um ano avançado na escola. Ele é muito pra frente. Ele é uma criança que já está vendo o futuro lá. Sim. Ele fala pra mim, mãe, você me coloca numa escola de inglês? Tanto que ele adora inglês. Ele ama inglês. Só, que amor. Então, assim, é uma criança que eu falo assim, tanto, não sei ele, mas as crianças de hoje em dia, elas já vêm com essa evolução, hoje em dia, né, de pensar no futuro. E em relação a isso, vocês têm algum programa ou alguma coisa para o lado infantil também? Não, aí a nossa orientação, ela é a partir ali do ensino médio, né? Porque o infantil, ele Ou dá dicas, sim. Ah, sim, Na verdade, o infantil, ele ainda é muito livre, né? E assim, ainda é preciso ter muitas referências com relação a se conhecer, né? Então, assim, como é que se eu vou pedir para o Gustavo, né, fazer ali as atividades, vão ter coisas que ele ainda não vai conseguir vislumbrar, né? Ou ele vai falar, mas ainda de uma forma muito lúdica, né? Então, a partir ali de 15, 16 anos é que a gente consegue já começar a fazer esse tipo de trabalho. Eu fiz um trabalho recentemente numa escola, porque hoje em dia, com o novo ensino médio, o adolescente ali, né, o pré-adolescente com 13, 14 anos, ele já vai precisar escolher o seu itinerário formativo. Então, eu vou para exatas, eu vou para humanas ou eu vou para biológicas? Tem escolas que já têm as divisões. Então, eu já fiz um trabalho com essa turminha do 9º ano, para que eles se conheçam e pelo menos identifiquem qual é a área. Porque às vezes estava acontecendo de muitos alunos, por exemplo, irem para o itinerário de exatas porque os pais falam que é o melhor. Não, vai para exatas, que assim você vai se aprofundar e aí você vai poder ir para a área de tecnologia ou engenharia e tal. Só que acontece que se você é um peixe, você vai conseguir subir... Você vai conseguir subir na árvore? Não, né? Então, depende muito de qual é o perfil. Só que no máximo ali 13, 14 anos é a idade que a gente indica, né? Tá bom, Van. De fazer. Van, eu queria que você deixasse, por gentileza, um recado para as pessoas. Sim. E como que eu posso encontrar a Que Carreira aqui em Indaiatuba? E como que eu posso entrar em contato com a Vanessa? Sim, ok. Então, gente, o principal recado que eu tenho, né, para falar com relação a essa questão da mudança, da transição, é se conhecer. Tem que parar para olhar para si. Lembra lá da dica, né? Anota num bloquinho do celular, ou se você ainda é do papel, anota num papel. Tira da sua cabeça e registra em algum lugar. Quem sou eu? Do que eu gosto? Do que eu não gosto? O que eu acho que são os meus valores? O que eu acredito que seja o certo a fazer? No que eu me enxergo contribuindo para a sociedade? Porque trabalho é isso, é a sua contribuição para a sociedade. De que forma eu posso usar o que eu tenho de melhor a meu favor. E o que eu tenho também de limitações, né? Porque isso é importante você identificar onde são ali os pontos que vão pegar, que podem ser ameaças aí para o seu processo. Esse é o primeiro passo. Não existe nenhuma mudança, nenhuma transição e nenhum reconhecimento de profissão se você não se conhece. Só as vozes, né, das pessoas que nos influenciam, elas são importantes, são válidas como algo a ser analisado e não como algo a ser efetuado, porque ninguém é você, né? Só você sabe das suas dores, das suas paixões e assim por diante. Então, como você encontra o processo da Que Carreira que vai fazer exatamente isso, né? Primeira etapa de autoconhecimento, depois a exploração do mercado e depois o planejamento de carreira.
A gente está nas redes sociais, então você pode curtir e acompanhar a página do Instagram, @quecarreira.indaiatuba. E lá você vai encontrar o meu WhatsApp, e também o meu direct. Então, você pode me mandar uma mensagem, a gente pode conversar. A primeira sessão é sempre uma cortesia, então você não perca a oportunidade de pelo menos trocar uma ideia, Pode ser presencial, pode ser online. Hoje em dia a gente tem essa opção do online que ficou tão legal, né, Priscila? Então, assim, a maioria dos meus processos são online. Mas se você gostar, e quiser tomar um cafezinho, a gente vai também. E na primeira sessão, para todo mundo que estiver aqui ouvindo a gente, se interessou ou indicou para alguém, você também já recebe o teste de mindset totalmente gratuito para você já entender como é a sua configuração mental. Então, a gente já está oferecendo aí o teste de mindset para o pessoal. Já vamos, inclusive, todos que estão observando, todos que estão assistindo, tá? Então, já fica aqui com a Vanessa, a primeira consulta, a primeira avaliação, tá? Vocês vão ter ela gratuita e vocês já também vai ter um mapa mental já vão fazer o de teste tudo que vocês têm essa carreira para estar seguindo, tá? Então, o mapa mental, ele é muito importante na carreira de qualquer pessoa, principalmente tanto os estudantes, quem está ingressando na área de carreira agora inicial, tanto no lado do empreendedorismo, tá? Então, eu faço esse convite para todas as mulheres de Indaiatuba, aos homens, aos estudantes, da seguinte forma: vão procurar o Que Carreira e com ele vocês vão ter a primeira avaliação do mindset de vocês gratuita com a Vanessa, tá? Sim. Vamos lá ver se é crescimento ou fixo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Priscila. Obrigada por essa troca de experiência. Muitas coisas eu, como Priscila, não sabia. Outras coisas eu me identifiquei bastante. Espero que as pessoas do outro lado também. Você conseguiu abrir a mente de muitas pessoas que às vezes estão um pouco perdidas. E aquelas pessoas que estão ainda naquela fase indecisória, assim, não sabe o que quer. Procurar você e procurar o Que Carreira também, ter um pouquinho mais desse direcionamento. Com certeza. Obrigada pela sua presença, viu, Van? Obrigada a você, Priscila, pela oportunidade e pelo bate-papo gostoso. Opa. Adorei. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos.